Olá, irmãos! Continuando os nossos estudos do Evangelho segundo Marcos, hoje nós vamos ver sobre a vinda de Elias, sobre essa profecia aqui que Jesus responde aos discípulos, que está lá no capítulo 9, versículos 9 ao 13. Lá está escrito assim: Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Meus irmãos, então o contexto todo que estamos aqui, nessa passagem, é sobre sofrimento, é sobre a cruz, é sobre a morte. Tanto é de Cristo aqui, quando ele fala lá no capítulo 8, 31, que ele fala sobre a sua morte e sua ressurreição, Pedro chega a repreender o Deus vivo. Jesus Cristo então fala: reta Satanás, não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Ele explica então também como que é o chamado para ser discípulo de Cristo, como é necessário carregar a sua cruz. Aquele que perder a sua vida aqui, esse é que ganhará a vida eterna. E ele dá uma prévia então sobre a sua glória, falando que mesmo no meio do sofrimento terá a glória, Jesus Cristo virá em glória. Ele dá uma prévia disso na transfiguração, onde ele leva Pedro, Tiago e João e fortalece a fé, as convicções deles lá também. Aparece Moisés e Elias, eles conversam com Jesus Cristo a respeito da partida de Cristo, a respeito de Jerusalém, sobre os acontecimentos que eram necessários ali, onde o Filho do Homem seria entregue, seria morto numa cruz. Deus então fala: esse é meu Filho amado, a ele ouvi. Esse é o contexto todo, ouçam a Jesus Cristo. E Jesus está falando sobre o sofrimento, e eles não entendem. Então, descendo do monte, Jesus ordena que eles não falassem das coisas que eles viram ali da transfiguração. O mesmo motivo de antes, a mesma ideia de que ele tem falado constantemente de não divulguem dessas coisas. A mensagem não está completa ainda. Jesus Cristo não é simplesmente um milagreiro, um curandeiro, um mestre, um bom mestre, mas ele é o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E veio para tirar esse pecado por sofrimento, por dor, naquela cruz. Então, até que essa mensagem se complete, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos, não fale nada. E eles guardaram essa recomendação, mas ainda discutiam lá entre si o que seria ressuscitar dentre os mortos. Eles sabiam que ressuscitar, ressurreição, é morto voltar à vida. Eles provavelmente já viram e talvez até ressuscitaram alguns dentre os mortos, como a gente vê quando Jesus Cristo envia os discípulos. Mas eles não entendem a ressurreição ligada a Jesus Cristo. Como assim o Filho do Homem, o Messias, morrer? A ideia, a concepção deles de Messias ainda é a mesma que os judeus tinham lá na época. Eles ainda não compreenderam que a mensagem é diferente. Não que o Cristo virá em glória e reino agora aqui, estabelecerá o seu reino aqui imediatamente, mas que é por meio de sofrimento, que o Filho do Homem virá primeiro para salvar, para morrer naquela cruz. E a glória dele virá por sofrimento. E isso não encaixava na ideia deles. Eles questionaram Jesus, mas questionaram indiretamente ali sobre Elias. Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus fala: realmente, eles estão certos, eles têm uma ideia correta, uma interpretação correta do Antigo Testamento ali, da palavra de Deus. Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Não simplesmente como está lá em Isaías também, que é a voz que clama no deserto, mas a última promessa que a gente tem ali em Malaquias é sobre o mensageiro que virá precedendo o rei, precedendo a Deus. E no final do seu livro ali, ele dá nome a isso. Nos dois últimos versículos, capítulo 4, 5 e 6, ele fala: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, os estudiosos da palavra de Deus compreendiam isso muito bem. Mas Jesus Cristo, ele volta ao ponto principal ali. Vocês estão falando dessa promessa, mas não esqueçam que também está escrito sobre o Filho do Homem. Está escrito o quê? Que sofrerá muito e será aviltado.
sofrimento do Filho do Homem também é necessário. Aí está em várias passagens, vários salmos também, mas a principal que nós temos, que nós sabemos muitas vezes até de cor, está lá em Isaías, capítulo 53, que fala sobre o servo sofredor. Que fala que era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Fala que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Fala do sofrimento de Cristo, fala também da sua ressurreição, da sua glória, que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos. Então ele fala, a cruz é necessária. Aqui ele não fala explicitamente como ele morreria ainda sobre uma cruz, mas fala que o sofrimento é necessário. E voltando à questão de Elias, ele fala que isso se cumpriu. Fizeram com Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. E Mateus fala que eles entenderam que Jesus se referia a João Batista, como um anjo falou ao pai de João Batista, falando que ele viria no poder e no espírito de Elias. E ele veio. E como Elias também sofreu aqui, Elias acabou sendo levado aos céus por carruagem de fogo, mas João Batista foi morto. E o que aconteceu com Elias também acontecerá com o Filho do Homem. A prévia aqui também, por meio de João Batista, também é o que acontecerá com o Filho do Homem, que será odiado. Vão querer matá-lo, já querem matá-lo, e eles conseguirão, o condenarão, o levarão àquela cruz e matarão o Rei da Glória. Então Jesus Cristo fala sobre o sofrimento. E agora desse lado aqui nós já entendemos isso muito bem. E o símbolo da cruz, que não é um símbolo glorioso, não é um símbolo de vitória por si só, mas é um símbolo que traz a ideia de morte, de maldição. Maldito é aquele que está pendurado no madeiro. Onde Jesus Cristo, ele levou os nossos pecados, sofreu, foi traspassado pelas nossas iniquidades. É o pó de emisário lá que fez a expiação. Ele foi levado para fora da congregação, para fora do acampamento, foi crucificado lá entre malfeitores e levou sobre si os nossos pecados. Mas nós nos gloriamos e amamos a cruz porque sabemos que é por meio dela que nós temos vida. É o castigo que Jesus Cristo levou naquela cruz, é o que nos traz a paz. Então nós nos gloriamos nessa mensagem, na mensagem da cruz, e essa mensagem que pregamos, é a mensagem de boas novas. É que não somos nós naquela cruz, mas é Jesus Cristo levando os nossos pecados. Essa é a mensagem que falamos, esse é o amor que nós temos pela cruz. Por isso que nós temos esse símbolo tanto em nossas igrejas, porque a cruz é a mensagem central aqui. Como Paulo fala, a pregação da cruz, que é loucura para os gentios, é maldição para os judeus, mas para nós é vida, para nós é a mensagem de boas novas. Então que preguemos essa mensagem. Falamos sobre o sofrimento de Cristo, que foi o sofrimento vicário, foi no nosso lugar, substitutivo. Ele morreu naquela cruz por nós, ele sofreu naquela cruz por nós. E isso nos traz paz, isso nos traz vida eterna. Por isso que nós podemos carregar a nossa cruz aqui com alegria, sempre contentes, porque sabemos que Jesus Cristo levou a dele, levou a nossa, levou os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então nos gloriemos nessa mensagem, preguemos essa mensagem de cruz. Amém?